Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, que privilégio poder nesta manhã continuar estudando a palavra. Eu peço a você que abra sua Bíblia comigo agora na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Nós leremos todo este capítulo e eu peço sua atenção para a leitura. Lido o texto, mantenha a Bíblia aberta, por favor, tá bom? Hebreus 7, está escrito o seguinte: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por isso dizer, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessário há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Isto é assim, isso é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem os seus fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Amém? Bom, eu quero hoje, irmãos, falar sobre Jesus, o sumo sacerdote.
Mas quero introduzir o assunto, dizer o seguinte, que a carta aos Hebreus é certamente a chave hermenêutica do Novo Testamento. Você não consegue entender claramente o Antigo Testamento, seu propósito, a não ser que você leia o Antigo Testamento pelas lentes da carta aos Hebreus. Por que esta carta foi escrita? Esta carta foi escrita porque num tempo de perseguição, onde os crentes estavam sendo espoliados, seus bens confiscados, e eles tendo que andar como peregrinos na terra, em virtude da perseguição, muitos judeus cristãos, que haviam saído do judaísmo para o cristianismo, em virtude da perseguição, estavam de malas prontas, de volta para o judaísmo. E o autor aos Hebreus escreve dizendo, que tendo abraçado a Cristo, retornar ao judaísmo é um retrocesso, é uma apostasia, é deixar a realidade e voltar para as sombras. Isto porque Cristo é melhor do que os profetas, Cristo é melhor do que os anjos, Cristo é melhor do que Moisés, Cristo é melhor do que Arão, Cristo é melhor do que Josué. O sacrifício que Cristo ofereceu é melhor do que os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes. A nova aliança, estabelecida no sangue de Cristo, é superior à velha aliança. A ordem do sacerdote de Cristo, Melquisedeque, é superior à ordem levítica. Portanto, Cristo é melhor. Deixar Cristo e voltar para o judaísmo é deixar a realidade e voltar para a sombra. Então, aqui neste capítulo, que considero a essência da carta aos Hebreus, o autor está tratando do sacerdócio de Cristo. É claro que este assunto não é novo. Ele tratou disso lá no capítulo 2:17, você pode conferir comigo. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ele vai tratar disso no capítulo 3, verso 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vossa vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Você vai encontrar isso lá no capítulo 4, 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. E você vai encontrar isso no capítulo 5, verso 6. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, neste capítulo, ele vai desenvolver este raciocínio de Jesus como nosso sumo sacerdote. Então agora quero chamar a sua atenção para a exposição do texto. Todo mundo com a Bíblia aberta. Primeira coisa que o texto vai mostrar é a singularidade de Melquisedeque. Este homem emblemático, tipológico, só vai aparecer 2 vezes no Velho Testamento. Ele vai aparecer em Gênesis 14, e ele vai aparecer a segunda vez no Salmo 110, versículo 4, e não aparece mais. Então, quem é essa pessoa? Com a Bíblia aberta em Hebreus, vamos lá. Em primeiro lugar, a elevada posição de Melquisedeque. Olha aí verso 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis. Primeira coisa é que ele exerce dupla função. Ele é rei e ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Quando diz que ele é rei de Salém, Salém é um nome resumido da palavra Jerusalém. Veja você que a cidade de Jerusalém só foi conquistada como território do povo de Deus por Davi.
Eu estou falando de 1000 anos depois. Mas 1000 anos antes de Davi conquistar Jerusalém, que veio se tornar capital de Israel, já tinha um rei nessa cidade. E ele, segundo está escrito, era rei de Salém. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Nenhum rei na ordem levítica podia ser sacerdote. E nenhum sacerdote podia ser rei. Até porque, dentro das palavras de Jacó, quando abençoou seus filhos, o cetro de rei viria da tribo de Judá. E os sacerdotes, segundo a ordem levítica, viriam da tribo de Levi. Mas estas tribos ainda não existiam. Jacó, o pai das tribos, não tinha nascido ainda. E esse homem é rei e este homem é sacerdote. Veja bem, a destacada, em segundo lugar, a destacada autoridade de Melquisedeque, no verso 1 ainda. Está escrito, e o abençoou. Então veja bem, Melquisedeque abençoou quem? Abraão. Quem é Abraão? O pai da nação de Israel. O pai de Isaac. Que é o pai de Jacó. Que é o pai das 12 tribos. Que formaram a nação de Israel. Portanto, ele é superior a Abraão, o pai da nação. Ele é superior a Levi. Quem é Levi? Levi é o bisneto de Abraão, porque Levi é filho de quem? É filho de Jacó. Jacó é neto de Abraão. Então o Levi é bisneto de Abraão. O pai da tribo sacerdotal, bisneto de Abraão, é inferior a Melquisedeque, porque Melquisedeque abençoou o Abraão, o pai da nação. E está claro no texto, que quem abençoa quem? Não é o inferior que abençoa o superior, mas é o superior que abençoa o inferior. Então o propósito aqui é exaltar este personagem, Melquisedeque. Terceiro lugar, confiram comigo, por favor. A dupla função de Melquisedeque, conforme o verso 1 e o verso 2, retrata para nós uma coisa. Esse personagem, Melquisedeque, não é uma lenda, não é um mito, não é um personagem fictício. Ele é um personagem real, que viveu num tempo real, o ano 2000 a.C., período de Abraão, que era sacerdote e rei de uma cidade real, a cidade de Salém. E que ele ocupa duas funções que não poderiam ser juntas na história do Velho Testamento, mas que apontava para Cristo. Ele é uma figura tipológica, não mítica, tipológica, para mostrar uma verdade: Cristo viria exercendo essas duas funções. Ele é Rei dos Reis e ele é sumo sacerdote. É claro que, portanto, Cristo não poderia proceder da tribo de Levi. Não poderia ser dentro dessa ordem. Porque dentro dessa ordem um sacerdote não podia ser rei e um rei não podia ser sacerdote. Por isso que Cristo vem da ordem não de Levi, mas da ordem de Melquisedeque. Bom, quarto lugar, a singularidade de Melquisedeque. Olha comigo o verso 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então vamos entender aqui. O que significa isso? Que esse camarada não teve nem pai nem mãe, nem genealogia, nem princípio de dias, nem fim de existência. Ele era um ser humano então? Temos que entender essa linguagem. Quando o texto está dizendo isso, não está dizendo que ele era um cara que caiu de paraquedas no mundo, que ele não foi gerado,
que ele não passou pelo processo que todo ser humano que nasce nesse mundo passa, por uma gestação. Ele não teve um pai físico, uma mãe física. O que esse texto está querendo dizer é que não temos registros de sua genealogia. Você vai buscar na Bíblia e você não vai saber quem foi o pai desse homem, nem a mãe dele. E você também não vai ter registros precisamente do dia que ele nasceu, nem do dia que ele morreu. Mas não é uma personalidade mítica, ele é uma personalidade tipológica. Ele não teve predecessor e ele não teve sucessor. Ele é uma figura, mas a realidade é Cristo. É por isso que ele tem essas características, que estão descritas aqui no verso 3. Mas em quinto lugar, a perpetuidade do seu sacerdócio. No versículo 3 diz: permanece sacerdote por quanto tempo? Perpetuamente. É claro que não é o Melquisedeque que tem o sacerdote que permanece perpetuamente, porque Melquisedeque, como homem, ele teve que morrer. Não consta a Bíblia que foi trasladado. E se tivesse sido, ele não é sacerdote lá no céu. O sacerdócio dele é perpétuo, porque o sacerdócio dele vai continuar no sacerdócio de Cristo, porque ele era tipo de Cristo. Essa é a ideia. Não é o sacerdote Melquisedeque que permanece para sempre, não é o sacerdócio dele, físico e pessoalmente, que permanece para sempre, mas o sacerdócio daquele a quem ele representava, que era tipo dele. Pois bem, dito isto, vamos para o segundo ponto da nossa exposição, a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque, versos 4 a 11. Então vamos lá. Primeiro, é grande porque ele recebeu dízimos de Abraão, o pai da nação. Vamos ler versos 4 e 5. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamentos de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Então vamos entender aqui, amados irmãos. Notinha de rodapé. Nenhuma doutrina bíblica hoje é mais contestada, é mais odiada e é mais rejeitada do que a doutrina dos dízimos. Há teses de doutorado hoje contra o dízimo. Tem muita gente, não, esse negócio de dízimo é da lei, já passou, não tem mais. Porém, afirmar isso é um anacronismo bíblico elementar, primário. Porque você vai encontrar aqui Abraão pagando dízimo muito antes da instituição da lei. A instituição da lei foi mais de 400 anos depois. Então o dízimo precede a lei. Depois o dízimo fez parte da lei, no sacerdócio levítico, e era direito, era legal, era instituído por Deus, que os levitas recebessem dízimos do povo, porque vocês se lembram, que na divisão das tribos, das terras, a tribo de Levi não recebeu herança, não recebeu terra, a tribo de Levi toda ela devia trabalhar nas coisas sagradas, do culto, do templo, do tabernáculo, depois do templo. Então eles recebiam os dízimos e eles viviam dos dízimos. Porém, o dízimo é depois que o sacerdócio levítico foi interrompido. Porque o sacerdócio levítico teve um começo e teve um fim. Ele não permaneceu para sempre. Houve uma transição, e vamos ver daqui a pouco que você não pode instituir um novo regime sem mudar a lei. Exemplo básico. Qual o nosso regime de governo no Brasil? Presidencialista, certo? Certo.
temos um regime aprovado, constituído, presidencialismo. Nenhum presidente, seja os anteriores, seja o atual, pode acordar de manhã e dizer: agora eu sou rei. Não pode. Por que não pode? Não pode porque o regime não é legalmente constituído. Para mudar o regime, tem que mudar o quê? A lei. A lei. Se um dia houver um referendo popular, uma constituinte, e legalmente for mudado de presidencialismo para monarquia, tudo bem, é lei. Então, para ter mudança do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Cristo, precisou mudar o quê? A lei. Mas Cristo foi constituído sacerdote por juramento. Juramento não muda, lei muda. Tu és sacerdote para sempre, por juramento. A lei foi mudada. Então, é muito importante você compreender que o dízimo é anterior à lei, o dízimo fez parte da lei, e quando houve mudança da lei para o sacerdócio de Cristo pela ordem de Melquisedeque, o dízimo continua. Por que continua? Bom, nós vamos ver aqui na exposição, mas o próprio Cristo referendo o dízimo. Quando você lê, por exemplo, Mateus 23, 23, ai de vós, escribas e fariseus, porque dais o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, as hortaliças da casa, mas negligenciais o principal da lei, a misericórdia, a justiça e a fé. Disse Jesus: devias fazer essas coisas, a misericórdia, a justiça e a fé, sem omitir aquelas, os dízimos. O que Jesus está fazendo? Ele está corrigindo a rota. O problema dos judeus não era serem dizimistas. O problema dos judeus é que eles faziam do dízimo uma espécie de amuleto espiritual. Se eu sou dizimista, está tudo bem comigo, o resto não importa. Estou blindado, estou protegido. Não, não, não. Eles estavam quebrando o principal da lei. O que era o principal da lei? A justiça, a misericórdia e a fé, achando que por serem dizimistas estava tudo bem. Agora, o argumento de que eu posso rejeitar o dízimo porque o dízimo é da lei, é tão falho, é tão fraco, que eu teria que argumentar: então também estou dispensado da justiça, da misericórdia e da fé, porque a justiça, a misericórdia e a fé também são da lei. E aí? Que crente consciente poderia afirmar que ele está dispensado da justiça, da misericórdia e da fé? Jesus foi claro: devias fazer essas coisas, a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, a entrega dos dízimos. Bom, isso é só nota de rodapé. Vamos agora ao segundo ponto desse ponto que nós estamos tratando, da superioridade do sacerdote Melquisedeque. É maior que Abraão. Ele é maior que Abraão, porque recebeu dízimos dele e o abençoou. 6-8, vamos lá aí. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha a promessa. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que os levitas, que eram homens mortais, recebiam dízimos. Aqui, quem recebe dízimo? Está falando do Melquisedeque, que recebeu dízimos de Abraão, o pai da nação, e que abençoou Abraão, portanto ele é superior a Abraão. E Melquisedeque é um tipo de Cristo. Então quem recebe os dízimos hoje? Prestem bem atenção nisso, irmãos. Dízimo não é uma cota que você paga. Dízimo não é uma mensalidade que você paga igual um clube, para desfrutar do clube. Tem muita gente dizendo: não, você tem que pagar o dízimo porque tem energia para pagar, tem IPTU para pagar, tem terreno para comprar, tem tempo para construir, tem pastor. Espera um pouquinho só. Você não está pagando uma mensalidade.
Porque imagine assim, imagine então tem uma igreja muito rica, que tem um cara lá que banca tudo. Você precisa ser dizimista então? Está tudo suprido? Não. Você não entrega dízimo para o pastor, você não entrega dízimo para os presbíteros, você não entrega dízimo para o tesoureiro, você não entrega dízimo para a igreja, você entrega dízimo para Cristo. Ele é o grande sumo sacerdote. Dízimo é um ato de culto, é um ato de adoração. Se você não entender isso, você pode embolsar o dízimo. Porque sabe quem é contra dízimo? Quem nunca é dizimista. Eu nunca vi um dizimista, né? Eu sou dizimista, estou contra o dízimo. Sou dizimista, estou triste porque sou dizimista. Não, quem é contra porque nunca é dizimista. Quem é dizimista tem prazer. Se você é dizimista, você entendeu que dízimo é um ato de culto e de adoração a Deus. Pois bem, vejamos que Melquisedeque é superior a Levi. Qual o argumento do autor aos Hebreus? Levi, bisneto de Abraão, era o chefe da tribo dos levitas, a tribo que recebia os dízimos do povo. Pois o Melquisedeque é superior a Levi. Vamos ver isso? Versos 9 e 10, olha aí. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. O que ele está dizendo? O que o autor está dizendo é o seguinte: o Levi estava nos lombos de Abraão, como bisneto que haveria de nascer. Como Levi era o chefe da tribo dos levitas, que recebia os dízimos, então o Levi estava nos lombos de Abraão, quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Logo, Levi pagou dízimos a Melquisedeque. Portanto, Melquisedeque é superior a Levi. Melquisedeque é superior a Abraão. Porque Melquisedeque era tipo de Cristo, o grande sumo sacerdote, que é sacerdote perpetuamente. Terceiro ponto da nossa exposição: o fim do sacerdócio levítico e a perpetuidade do sacerdócio de Cristo. Versos 11 a 19. Vamos lá. Tanto Arão, que era o pai da tribo dos levitas, quanto Melquisedeque foram símbolos de Cristo. Arão, símbolo da humilhação de Cristo, e Melquisedeque, símbolo da glorificação de Cristo. Então vamos ver que o sacerdócio levítico era transitório. Olha o verso 11 comigo. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? O sacerdócio levítico era defeituoso, limitado. Por isso, ele era transitório. Por que defeituoso? Não que a lei tivesse pecado, a lei era perfeita. Mas o sacerdote era perfeito. O sacrifício que ele oferecia era perfeito. Ele, se um sacerdote que oferecia, era imperfeito. Ele tinha que repetir o sacrifício dele. Repetir. Porque ele não era perfeito. O sacrifício dele não era perfeito. Portanto, esse sacerdócio era pedagógico, ele era transitório. É isso que o autor está dizendo. Ele teve um começo e ele teve um fim. Ele cumpriu o seu papel e saiu de cena. Segundo ponto. O sacerdócio levítico é imperfeito ainda, pelo verso 11, porque se não tivesse sido, ele não teria que ser substituído. Por que foi substituído? Porque era imperfeito. Porque era incompleto. Porque era transitório, porque não cumpria plenamente o propósito de aperfeiçoar. Terceiro ponto: o sacerdócio de Cristo não procede da ordem levítica. Vamos entender isso, versos 12 a 14. Olha aí. Pois quando se muda o sacerdócio, necessário há também mudança de quê? De lei.
Lembra da ilustração que nós fizemos do regime de governo? De presidencialista para monarquia? Tem que mudar a lei. Você não acorda o dia para não, agora não vai ser mais os filhos de Levi que vão ser sacerdotes, não, agora vai ser da tribo de Judá. Não, não dá, meu filho, é lei. É legal, não pode fazer isso. Você não pode, num regime estruturado, mudar a lei. Não dá. Então, prossiga a leitura aí comigo. Versículo 13. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Está falando agora de Cristo. De que tribo era Cristo, gente? Tribo de Judá. A tribo de Judá vinha quem? Os reis. Era da tribo de Judá. Mas não tinha sacerdote na tribo de Judá. Versículo 14. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Então o que esse texto está querendo dizer? Que o sacerdócio de Cristo procede de uma outra tribo, que não a tribo levítica. O sacerdócio levítico teve um começo e teve o quê? Um fim. Ele foi transitório. Então, volte lá comigo, sem tirar o dedo aí de Hebreus, porque vocês às vezes podem ter dificuldade, achei Hebreus brincando com vocês. Salmo 110, por favor. Vamos lá, Salmo 110, versículo 4. Eu quero que você leia com voz bem alta, bem clara. Vamos juntos? O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De quem que o salmista está falando? Do Messias, de Jesus. Jesus é o único sacerdote, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então ele foi constituído, não da ordem levítica, mas da ordem de Melquisedeque, sob o quê? Juramento. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Lei muda, juramento não. Pois bem, quarto lugar. O sacerdócio de Cristo é constituído por um poder superior. Versos 15 e 16. Vamos juntos. E isto é ainda muito mais evidente. Quando à semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. O que significa isso, irmãos? O sacerdote recebia a unção de sacerdote para exercer o seu papel de sacerdote, ou mesmo de sumo sacerdote. Mas o ministério dele era interrompido por quê? Porque morria. Acabou. Tinha que ter outro. Tinha que ter sucessor. E isso de geração em geração. Então era um mandamento carnal. Era apenas para esta vida. Era enquanto durava a vida dele. Encerrava a carreira dele. Era preciso um sumo sacerdote que não tivesse debaixo dessa limitação de poder. Que fosse sacerdote para sempre. Esse é o juramento do Salmo 110, versículo 4. A única pessoa que se encaixa nesta profecia é Jesus, o Filho de Deus. O sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio dele foi feito por juramento que não pode mudar. O sacerdócio de Cristo, finalmente, traz esperança superior. Olha comigo os versos 18 e 19. 18 e 19. Vamos ler o 17 a 19. Porque se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está citando literalmente o Salmo 110, versículo 4 aqui. Notinha de rodapé só para ajudar. Você está percebendo que o versículo 17, ele começa recuando? Então recua aí, está vendo? Esse recuo. Estão entendendo o que eu estou falando? Esse recuo aí está significando uma coisa, ele está citando um outro texto, ele está, entre aspas, citando uma outra passagem. Que passagem ele está citando aí?
Salmo 110, versículo 4. Versículos 18 e 19 agora. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos até Deus. Então tem uma esperança o quê? Superior. Por que esperança superior? Porque nós agora podemos chegar até Deus. Lá na lei não, na ordem levítica não. Você vinha, trazia a sua oferenda, trazia o seu dom, trazia o seu sacrifício e entregava na mão de um sacerdote. Esse sacerdote representava você. Ele fazia o sacrifício em seu lugar, em seu favor. Ele era o seu mediador. Agora não. Agora todos nós somos sacerdotes reais. Agora todos nós temos livre acesso. Agora você não precisa mais de ir a ninguém para esse alguém representar você. Você tem livre acesso à presença de Deus. Terminando, o último ponto, quarto ponto, a superioridade do sacerdócio de Cristo. Primeiro, ele está baseado num juramento divino, versos 20 e 21. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou, não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Então, o sacerdócio de Cristo está debaixo de juramento, juramento não muda, lei muda, a lei foi mudada, mas o sacerdócio dele não muda, porque foi feito sob juramento. Segundo, está fundamentado numa aliança superior, verso 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Qual foi o selo desta nova aliança? O próprio sangue dele. E ele instituiu isso lá no cenáculo. Quando ele pega o pão, quando ele pega o cálice, ele diz, este cálice é a nova aliança em meu sangue. Terceiro, é demonstrado pela sua atividade permanente, 23 e 24. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Os sacerdotes levitas morriam, tinham que ser substituídos. Este não, este morreu, este ressuscitou, este nunca mais morrerá. Ele matou a morte, ele venceu a morte, e ele é sacerdote para sempre, portanto, imutável. Quarto, é demonstrado pelo seu poder ilimitado, versículo 25a, por isso também pode salvar totalmente os que se chegam a Deus. Ele pode salvar de que maneira? Totalmente. Não importa quem é você, não importa quão longe você tenha ido, não importa quão profundo você tenha caído, Jesus pode salvar você o quê? Totalmente. Totalmente. Plena redenção. Quinto, é demonstrado, a superioridade do sacerdote de Cristo é demonstrado pelo sua permanente intercessão, versículo 25b, vivendo sempre para interceder por eles. Então, Cristo tem um ministério agora, lá no céu, qual é mesmo? Intercessão. Ele é o seu sumo sacerdote, que se compadece das suas fraquezas. Se você estiver passando um momento difícil, na tábua da beirada, e o diabo quase empurrando você para o abismo, e você tentado a pecar, e o diabo diz, peca, 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 grite por socorro, e o sumo sacerdote virá ao seu encontro, ele se compadece de você nas suas fraquezas, e ele está sempre lá no céu, intercedendo por nós. Mas ainda, irmãos, sexto, penúltimo lugar, é demonstrado pelo seu caráter inculpável. Olha o verso 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. O sumo sacerdote, levita, ou levítico, ele tinha que entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano, com sangue alheio, para oferecer primeiro o sacrifício por ele mesmo, porque ele era pecador, por isso imperfeito, com um sacrifício imperfeito, sangue de bodes, de touros, de novilhos, mas Jesus nunca cometeu pecado, ele é perfeito, ele é imaculado, ele é santo, ele é puro, e ele ofereceu um sacrifício perfeito,
sua própria vida, seu próprio sangue, que tem uma eficácia eterna. Por isso, diz o texto, ele tem um caráter inculpável. Mas, finalmente, fechando, a superioridade do sacerdócio de Cristo é demonstrada pela sua perfeita oferta, versos 27 e 28. Peço que você fique em pé para lermos juntos o verso 28. A oferta é perfeita. Vamos juntos, uma voz bem clara, verso 27 e 28. Vamos lá? Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes, homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Não precisa de explicação. Não precisa de legenda. Está claro. Está claro. Então, nosso papel agora, irmãos, é dar graças a Deus, porque temos este grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Amém. Então, nós vamos orar. Você tem alguma palavra para dar, filho? Vamos orar. E vocês não podem deixar de vir hoje, 19 horas, viu, gente? Lugar de crente na igreja. Tá? Se for só para fazer número, já vale a pena. Pelo menos a pessoa passar na rua, tem gente nessa igreja aí. Mas eu sei que você não virá só para fazer número. Você virá para adorar o Deus vivo. Deus abençoe sua vida. Um bom dia, uma boa tarde a todos vocês. Vamos orar. Deus, louvado seja o teu nome, pelo privilégio de estarmos na tua casa, de adorarmos a Jesus, o nosso glorioso Redentor e sumo sacerdote. Rendemos a ti, ó Deus, a honra, a glória e o louvor. E agora rogamos-te, abençoa o teu povo, que o teu povo possa voltar em paz para casa, ter um tempo de bênção e de comunhão contigo, e que ao fim do dia, às 19 horas, possamos estar de volta a esta casa, para te prestarmos culto e adoração, porque tu és a razão da nossa vida, tu és o Deus da nossa salvação, tu és a nossa alegria e a nossa maior recompensa, e nós te adoramos por isso, em nome de Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, para o louvor da tua glória, em nome do nosso Redentor. Aleluia. Amém. Deus abençoe, queridos. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.